Muito boa noite a todos. Tem alguém vindo pela primeira vez hoje? Isabel, do Rio, então se apresente para o nosso pessoal. Boa noite, Isabel, do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Isabel. Nós vamos dar início, então, com a prece do João Pedro e depois passaremos para a palestra. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, com os nossos corações transbordando gratidão, amor e felicidade. Quão bom, Senhor, é estarmos aqui louvando o Teu santo nome. Quão bom, Jesus, é para os nossos corações receber a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor sempre está sentado à mesa, pronto para dividir conosco um banquete espiritual. E nós pedimos sempre, Mestre, o teu auxílio, para que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e nos sentemos voluntariamente à mesa para partilhar dessas maravilhas. Nós estamos aqui, Mestre, sempre ansiosos por receber a tua presença, sempre, Jesus, ajoelhados, implorando espiritualmente para que nós sejamos capazes de sentir a presença do teu Santo Espírito. Nós estamos ansiosos, Mestre, para que os nossos corações queimem quando o Senhor chegar aqui. Nossos olhos, Mestre, quando encontram os teus, sentem uma felicidade indizível aqui na face dessa terra. E as nossas almas soluçam, Senhor, diante desse contato. É assim, Mestre, que nós nos sentimos por Ti, como terra seca ansiando por água. Então vem, Jesus, estar conosco nesta noite e traga todos nós a água que dessedenta os nossos espíritos e os postulados que nos farão, sem sombra de dúvida, alcançar a nossa tão sonhada redenção espiritual. E é nesse caminho, Jesus, acreditando que amar é acima de tudo, serviço ao próximo, que nós te pedimos, Mestre, a tua bênção para que o nosso trabalho continue, para que nós tenhamos sempre olho de discernir o que é material do que é espiritual, e para que os nossos corações sempre pulsem na face dessa terra por todos aqueles menos felizes que precisam de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de um auxílio, Jesus, que nós prestaremos em teu nome. E é assim, Mestre, querendo mais serviço cristão, que nós nos ajoelhamos nesta noite, lembramos a tua linda e santa imagem e dizemos mais uma vez: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Nós te amamos muito, Jesus. Sê conosco, Mestre, agora no estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, a gente semana passada deu uma interrupção na nossa conversa sobre Isabel de Aragão, porque foi o aniversário de 60 anos de desencarnação do Zeca Machado, né? E eu quis trazer a história dele, da família Machado, com Chico Xavier, que foi a reunião passada. Mas 15 dias atrás nós estávamos falando sobre esse espírito que é muito pouco conhecido no meio espírita, e é preciso que a gente conheça, porque a Isabel de Aragão, na verdade, é uma guia espiritual superior até mesmo ao Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, né? Nós vamos trazer algumas informações que estão nesse livro, Mensagens de Inês de Castro. Esse livro é um livro belíssimo, foi recebido por Chico Xavier durante todo o ano de 1977, né?
E informações muito valiosas, muito curiosas, que foram, o próprio nome do livro diz, né? Foram escritas pelo espírito de Inês de Castro. Eu já contei a história dela, não vamos entrar aqui outra vez nisso, mas o que ela vai nos trazer a respeito de Isabel de Aragão também é muito importante. Inês de Castro é a segunda esposa de Dom Pedro I de Portugal, e Dom Pedro I de Portugal era neto de Isabel de Aragão. Então, eles conviveram com Isabel de Aragão quando ela estava na carne. Nesse livro, a gente vai trazer, né, essa foi a primeira edição do livro, que foi lançado em 2006, ele foi lançado na casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, em outubro de 2006, depois em novembro foi lançado em São Paulo, capital, e trouxe aqui uma imagem lá do lançamento da casa de Chico. As capas mais modernas estão com esse formato, né? E nós tivemos, como eu disse, 15 dias atrás, nós tivemos a grata possibilidade de ver os originais do Chico Xavier, né, na psicografia manuscrita do Chico Xavier, que estavam guardados lá no Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, que hoje é dirigido pelo Caio Ramacciotti. O grupo, como eu já falei para vocês, foi fundado pelo Rolando Ramacciotti, né? Ele, só lembrando um pouquinho, né? Quando ele conheceu o Chico Xavier na década de 60, indo a Uberaba, ele começou a receber mensagens nas reuniões públicas de Chico Xavier, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba e depois no Grupo Espírita da Prece do Espírito de Batuíra. Interessante que até então Batuíra não tinha escrito para ninguém, né? E quem que era o Batuíra? O Batuíra, que nós conhecemos como um pioneiro do espiritismo português, que emigrou para o Brasil e trabalhou entre o Rio de Janeiro e São Paulo, abrindo várias casas espíritas no interior do Brasil, desses dois estados. Ele recebeu esse nome justamente, que é o nome de um pássaro, chama-se Batuíra, um pássaro muito agitado, que não para quieto. E ele, como pioneiro do espiritismo, ele viajava o interior do Rio de Janeiro, o interior de São Paulo, sempre preocupado em difundir a doutrina espírita e fundar casas espíritas. Por isso que ele recebeu esse apelido de Batuíra. Mas antes, nas encarnações dele, ele tinha sido, no século XVI, o português João Ramalho, que era amigo do padre Manuel da Nóbrega, e ajudou a fundar, naturalmente, a cidade de São Paulo. Era bastante próximo do padre Manuel da Nóbrega, que vocês sabem que é uma das encarnações do benfeitor Emmanuel, e ele fundou a cidade de São Bernardo da Borba do Campo, que hoje são duas cidades do interior de São Paulo, Santo André e São Bernardo. E lá, como ele começou, o Rolando Ramacciotti começou a receber mensagens de Batuíra, as mensagens falaram com ele: meu filho, você precisa fundar uma casa espírita em São Bernardo do Campo. Não é a casa, né? É a cidade que o Batuíra tinha fundado no século XVI. E não é acaso também, porque o Rolando Ramacciotti, por revelação do Chico Xavier, era o filho dele. Então, ele era filho do rei Dom Dinis, numa encarnação anterior, né, que no século XII e XIII, em Portugal. Dom Dinis, que era o Batuíra, era o rei de Portugal e Algarves, e o Rolando Ramacciotti era o filho dele, Dom Afonso IV, que sucedeu ao pai, né? E foi ele, por ordem dele, como eu já contei aqui, 15 dias atrás, que a segunda esposa do filho dele, Dom Pedro I, foi decapitada. E nessa encarnação eu contei o caso, né? Que ele aos 19 anos, foi passar por uma cirurgia simples de amigdalite, tirar as amígdalas, e a anestesia não pegava, e eles tiveram, imagina, um homem
imensa, né? Tinha mais de 2 metros de altura. Imagina você segurar na mesa de cirurgia, um homem no meio da cirurgia, ele acorda, sentindo todas as dores. Aí ele ficou com uma cicatriz daqui a aqui, porque ele se mexia e se debatia, e os médicos tiveram muita dificuldade de operar. Depois ele vai se tornar espírita, e Chico Xavier, aqui ele está na companhia da dona Neném Asvoto, né? Presidente da União Espírita Mineira, Chico Xavier vai explicar qual era a razão desse sofrimento que ele passou na juventude, que era o resgate daquele assunto lá do século XIII. O Chico falou alguma coisa sobre alguma volta do Batuíra? O Batuíra foi antes do... Não, mas agora, por agora. Não falou. Não. Aliás, é o único livro que o Chico, depois dessas mensagens que o Rolando recebeu do Chico, assinadas por Batuíra, viraram um livro chamado Mais Luz. Foi o primeiro livro que o Rolando publicou. Ele também fundou uma editora espírita, uma editora que todos nós conhecemos como GEM, Grupo Espírita Emmanuel, né? Agora nós vamos contar o lado espiritual, né, dessa reencarnação e dessa fundação do GEM e também do Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, porque nesse livro, mostra aí pra gente, Mensagens de Inês de Castro, o espírito de Inês de Castro vai contar para nós uma passagem lindíssima, que é a reunião desse grupo espiritual imenso que veio reencarnar no Brasil no século XX para trabalhar pela difusão do espiritismo, patrocinado por Isabel de Aragão, né? Isso aí está no livro, a gente vai mostrar. Aqui é um livro que fala sobre a vida de Dom Afonso IV. Aqui é o Rolando, olha como ele era bem mais alto que o Chico. O Chico, tadinho, ficava aqui embaixo. E o filho dele também, o Caio, que é nosso amigo, é bastante alto também. O Caio Ramacciotti, que dirige hoje o GEM. O GEM se tornou a maior editora espírita de Chico Xavier. Eles já publicaram 100 de livros de Chico Xavier, né? E aqui nós vamos no capítulo 24 desse livro, Mensagens de Inês de Castro, que vai nos trazer essa revelação que ninguém sabia até então, que o Chico recebeu em 1977. Aqui tem uma introdução do próprio Caio Ramacciotti. Eu vou pedir o João para ler essa introdução, bem alto, viu, João? Capítulo 24, então. Preparando reencarnações. Olha só, gente. É importante isso, porque todos nós temos, de certa maneira, vamos nos encaixar aqui, né? O que é que nós estamos fazendo na Terra no século XX e XXI, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que nasceu no século XXI, não, né? Todos nós somos do século XX, né? Então, o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra no século XX e XXI, trabalhando pelo espiritismo cristão, trabalhando pela doutrina espírita? E esse capítulo é muito, muito esclarecedor. E ele dá a dimensão da bênção que nós temos em nossas mãos. E nós não podemos desprezar essa bênção. Sinceramente, é um tesouro por demais precioso e nós não podemos fugir do compromisso, né? Mas vamos ver primeiro a introdução que o Caio Ramacciotti coloca no capítulo 24. Como já falamos, Isabel de Aragão e Inês, almas que souberam servir-se do burel da dor e da renúncia para ascender à invejável condição espiritual, participaram dos preparativos da última encarnação de Dom Afonso IV e Pedro. Inês, pela mediunidade do Chico, descreve, a propósito, um dos encontros com Isabel, ocorridos no plano espiritual, com tal objetivo. Então, aí é que vai. Deixa eu ler. Põe aí. Já está, né? Então, aqui, agora já é a psicografia do Chico Xavier, tá certo?
Então ela escreveu essa mensagem: Amado Rei e Senhor meu, digne-se o Todo-Poderoso abençoar-vos e engrandecer-vos cada vez mais. Prometi que vos escreveria, amado Senhor, conjugando as recordações possíveis que entrelaçassem memórias dos dois planos nos quais e entre os quais se nos decorre a vida. Então a gente aqui na Terra acha que a gente só conhece, a vida só é esse plano aqui. E na realidade isso é uma ilusão. Porque os dois planos da vida se entrelaçam simultaneamente e nós convivemos todos os dias com os irmãos espirituais fora da carne, seja através do sono físico, nos encontrando com eles, ou seja também recebendo a influência deles quando nós estamos no estado de vigília. Creio que vos devo falar. Depois eu passo. Creio que vos devo falar de um encontro expressivo e sublime antes da sua presente reencarnação, quando este século amanhecia. E depois o Caio Ramon de Ciotti vai dizer, né, que foram nos primeiros anos do século XX esse encontro se deu na espiritualidade. Não desconheceis que a rainha Isabel de Aragão, a santa soberana de quem foste neto, muito amado, e mãe de Dom Afonso IV de Portugal, ainda hoje protege o filho querido, encaminhando-lhe o coração para Jesus. Nos primeiros 6 janeiros do século nosso, como foi recebida em 1977, então os 6 primeiros anos, né, entre 1900 e 1906, aquela que soube ser humilde na grandeza do mundo, em se referindo agora a Isabel de Aragão, né? Veio de sua elevada moradia nos planos superiores aos parlatórios em que nós, grande grupo de espíritos a ela vinculados, nos encontrávamos para traçar conosco, grupo em grupo, os planos da existência atual que vão sendo executados. Então a gente tem essa informação espiritual inédita, né? Que Isabel de Aragão desceu dos altos planos onde ela vivia para se encontrar intermediariamente em algum plano espiritual próximo da Terra para conversar com grupos distintos que iriam reencarnar no século XX. Do que houve entre ela e o filho Dom Afonso IV, com alguns companheiros dele, nada posso saber. Mas lembro-me de que nós ambos comparecemos para o diálogo com aquela angélica benfeitora em companhia de um sábio que julgo, sem ter absoluta certeza, seja aquele que veneramos com intenso amor como sendo o mentor, cujo nome foi escolhido por vosso amado Pai, a fim de ser a legenda da equipe por ele formada para a seara do bem. Então ela está aqui se referindo à irmã, né? Então Dom Pedro I de Portugal, ela, Inês de Castro, e o Emmanuel, era um dos grupos, se reuniram, os 3 se reuniram com Isabel de Aragão nesses anos, né, entre 1900 e 1906. Esperamos os 3, com absoluta reverência, a presença daquela que conquistara, a preço de sacrifício e trabalho, a sublimação espiritual. Então aqui tem outra informação relevante, né? O espírito de Isabel de Aragão já havia atingido a sublimação espiritual. Então, a sublimação espiritual, gente, é uma elevação que se equipara a um ser quase angélico, não é? Que deixa de ter
características humanas transitórias. Então, olha, por que eu estou trazendo isso? Para a gente ver que ela foi muito mais importante na vida de Chico Xavier do que Emmanuel. Veja que Emmanuel estava muito abaixo dela. Participava, junto com essa família espiritual, dos grupos que iam receber as instruções que vieram dela. Com absoluta reverência. Com absoluta reverência em relação a Isabel de Aragão. Por isso que eu digo, a verdade é que o verdadeiro guia espiritual de Chico Xavier é Isabel de Aragão. Né? O movimento espírita repete, Emmanuel é o guia, Emmanuel é isso, Emmanuel é aquilo. Não, é Isabel de Aragão. Ela que foi responsável, e a gente vai trazer a conversa dela com o Chico, em 1927, por fazer todo o trabalho de caridade com Chico Xavier. Ela era a mentora de Chico Xavier para a caridade, para a solidariedade cristã. Trabalho pelo qual o Chico Xavier convenceu, né, todos os brasileiros. Não foi pelo trabalho espírita, de mensagem espírita, que ele nos convenceu aos não espíritas. Ele convenceu pelo trabalho de caridade, pela solidariedade, sem pedir nada em troca, sem receber um centavo na sua vida de dedicação mediúnica absoluta, de renúncia absoluta à causa do Evangelho do Cristo, em tempos modernos, durante 75 anos consecutivos. Né? Sem pedir taxa de reconhecimento, sem ir atrás de fama, sem se locupletar com benesses materiais, ao contrário, sempre, nem os direitos autorais. Todos os direitos autorais ele cedia, né? Vamos prosseguir aqui. Ela veio... tem que passar? Ela veio assessorada por vários mensageiros de paz e luz e nos abençoou amorosamente. Quer dizer, ela também não trabalha sozinha. Depois dos votos de felicidade e elevação no Senhor, lembro-me, mas recordo hoje, a cena inesquecível com palavras minhas, mas tão fiéis ao que se passou quanto isso se me faz possível, que ela disse. Aí veio, então, a orientação de Isabel de Aragão. Voltareis ao mundo lusitano, num dos períodos mais agitados da história do mundo. Parece que escreveu ontem, né? É ou não é? O período que a gente vive não é brincadeira. Transição planetária na veia, assim. Injeção na veia. Então, voltareis num dos períodos mais agitados da história do mundo. Este século, em se referindo ao século XX, está marcado para um embate de tremendas lutas espirituais. Os tronos perdidos, aí é que vem a beleza da história, né? Os tronos perdidos se transformarão em posições de comando e trabalho intensivo, e as auréolas da nobreza ser-vos-ão responsabilidades esfogueantes, muitas vezes a vos vergastarem as cabeças. Então é interessante, por exemplo, Dona Neném, a Luoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, o retratinho dela está ali atrás, e ela estava na foto tríplice, né? Caio Ramanciotti, Chico Xavier e ela. Essa foto foi tirada em Belo Horizonte em 1973. Ela também está nesse grupo, por quê? Porque o Chico me revelou pessoalmente que ela, durante 1000 anos, durante 10 séculos consecutivos, esteve nas várias nobrezas europeias, passando pela Itália, pela França, pela Espanha, por Portugal, pela Inglaterra, né, durante 1000 anos consecutivos, terminando a sua jornada como Dona Maria I, a louca de Portugal, né, que era a mãe de Dom João VI. Não, está confundindo as histórias. Isabel de Castela é a Dona Maria Joviano.
Não, não. Outra história que nós já tratamos aqui no passado, né? Isabel, existe a possibilidade que Isabel de Aragão tenha sido a princesa Isabel. É uma especulação, mas não existe confirmação espiritual disso. Então, eu estou me referindo a Dona Nenê Aluoto, né? Ficou 33 anos à presidência da União Espírita Mineira. Exato. Não é exatamente o que Isabel de Aragão está falando aqui, né? Os tronos perdidos se transformarão em posições de comando e trabalho intensivo, e as auréolas da nobreza ser-vos-ão responsabilidades esfogueantes, muitas vezes a vos vergarem as cabeças. E Dona Neném foi a grande dama do espiritismo em Minas Gerais. A grande verdade é essa. Uma senhora que, quem conviveu com ela, a pena Ana Carmela, sobrinha dela, não está aqui. De uma nobreza de caráter, aliás, essa semana nós subimos um exemplo assim de inclusão, de respeito, né? Nós vamos conversar, não vou entrar no assunto não, mas nós vamos conversar com uma grande espírita amiga nossa de Chico, e que passou, infelizmente, por uma prova de racismo, não é? E quem foi defendê-la, ela nos contou pessoalmente. Naquela ocasião foi Dona Neném. Ligou para ela assim, não, de forma nenhuma. Eu vou estar com você, você vai comigo. Não é? Então, é uma senhora que, assim como o Rolando Ramacciotti e outros, deram realmente a cabo essa missão. Continua o espírito de Inês de Castro por Chico Xavier. Permitirá o Senhor que vos façais servidores de outros reinos, o reino da verdade e do amor. Olha que beleza. Cujos domínios estão vivos nos corações humanos, na conquista dos quais é preciso sofrer para compreender e muitas vezes perder para ganhar. Então, é a questão do reino espiritual, né? Quando Jesus fala conosco, o meu reino não é deste mundo, não é sem razão. É que ele está nos indicando que este é o caminho do reino, da virtude, do amor, da fraternidade, dos sentimentos mais enobrecidos e das virtudes mais puras que nós temos condição de alcançar. Todos. Isso está feito a todos os seres humanos. Não existe posição social, não existe posição cultural, não existe impedimento de idade, impedimento de orientação sexual, impedimento de qualquer outra questão externa que nos impeça de ser melhores cada dia, com o Cristo de Deus como roteiro de nossa ascensão espiritual, né? Prosseguiu então o espírito de Inês de Castro. Porque a excelsa protetora vos beijasse maternalmente, algo perguntastes sobre o futuro que vos aguardava. Certamente que nos últimos 5 séculos, aí vem outra revelação, né? Tivestes outros compromissos na vida peninsular. Quer dizer, não somente naquela época, esse grupo espiritual, né, Dom Afonso IV, Dom Pedro I, esteve à frente da comunidade lusitana, mas nos últimos 5 séculos. As responsabilidades de Portugal e de Espanha, aí ela nomeia não só Portugal, mas incluindo Espanha também, estiveram várias vezes em vossas mãos. No entanto, agora se trata de trabalho específico, em que estareis no presente século ligado a nós, no propósito de... Olha que lindo isso, gente. Qual que é o propósito da tarefa espírita cristã? No propósito de imunizar o mundo lusitano, tanto quanto possível, da criminalidade e da violência. Essa é a maior tarefa que nos cabe realizar. Imunizar os corações humanos aqui no Brasil, ou Portugal,
ou no mundo lusitano, que engloba outras nações de língua portuguesa, né? Contra os males da violência e da criminalidade. Se a gente conseguir fazer isso com uma pessoa, já é uma vitória, né? Porque isso aqui é compromisso espiritual. Não existe nenhum parâmetro humano que venha nos medir a esse respeito, correto? Servireis, prosseguiu ela, aos corações, de preferência, preservando as almas de conflitos e crueldades que lhes sejam fatais. Olha aí, quem trabalha também, né, nas ciências psicológicas tem essa missão também, muito, muito bonita, né? Preservando as almas de conflitos e crueldades que lhes sejam fatais. Rogastes a missão de curar os corpos doentes. É interessante, porque aí eu conversando com o Caio Ramacciotti, o Caio me disse o seguinte, que o Chico ele foi médico, ele é médico, né? O Caio está aí entre nós. Médico cirurgião, em São Paulo. Nós temos médico e cirurgião aqui também. Está dentro, viu? Então, o Chico revelou a ele que ele pediu nessa reencarnação a atividade da medicina como cirurgião para recompor os corpos. Nossa. Que ele havia no passado desmantelado com a guerra, com as guerras entre os reinos, né? E no caso dele, Pedro I, quando o pai, Afonso IV, manda matar a mulher dele, Inês de Castro, ele se revolta contra o pai e empreende uma revolução em Portugal, uma guerra civil em Portugal, que vai ser solucionada às portas da cidade do Porto, né? Mas entre o começo da guerra civil e o término da guerra, muita gente morreu sob a espada. E hoje, como cirurgião, ele recompôs esses corpos que voltaram para ele, né? Rogastes a missão de curar os corpos doentes, lembrando aqueles que, por nós, aceitaram as batalhas sanguinolentas, suportando muitas vezes ásperas provações e dores físicas por nossa causa, em conjunto com os vossos encargos na seara da luz. Então tem as duas questões, né? O encargo espírita cristão, de um lado, e o encargo da medicina, de outro. Divulgareis a fé em Deus. Essa é a última, né? Divulgareis a fé em Deus e na imortalidade da alma, ensinando e curando, aliviando e auxiliando. Tudo isso, amado Pedro, vos será concedido. Lembro-me de que me designastes com o olhar, como quem quisesse a certeza de que seguiríamos juntos. E dissestes, se devemos estar unicamente associados às nossas experiências do século XIV, sem tocar em outros arquivos, dizei-me, veneranda benfeitora, o que será feito de Inês? Que aí o amado, né, quis trazer a amada com ele, para suportar o embate. E Isabel de Aragão falou com eles, não podereis seguir juntos, quanto desejais, esclareceu ela. Não conseguiríeis desatar os laços humanos de carinho e suprema compreensão que vos jungem um ao outro e sairdes desse refúgio de afeto para trabalhar por nossos irmãos em humanidade, esclareceu Isabel. Olha isso. Ela, e aqui, gente, no livro, aqui não dá para reproduzir, né? Mas no livro ele reproduz a assinatura do Espírito, né? Que é a assinatura de Inês de Castro. É exatamente a assinatura. O Chico recebeu a assinatura do Espírito de Inês de Castro, como ela assinava na época. É muito interessante, né? E às vezes a pessoa aqui nesse mundo, né, se não encontrou uma alma com quem possa conviver, com quem possa vivenciar o amor em família, né, num clima de paz e segurança,
Às vezes essa impossibilidade é para o próprio benefício da pessoa, para que ela se focalize na missão para a qual ela fora convocada. Caraca, Não é? interessante. Pois não. Você quer saber? Ela era espanhola. Ela era de Aragão, querida. Na época não existia Espanha. Ela era aragonesa. E aí ela foi dada em casamento ao Dom Dinis. Como todos os reis e rainhas naquela época só casavam em coisas programadas. Disse que ela, com 11 anos, foi para Portugal. Sim, E lá ficou. lá ficou. Lá teve filhos com o rei e tal, né? Tem um pequeno histórico dela no final aqui, tá bom? A gente vai aguardar. Vou pedir ao João que faça o final, que é a consideração do Caio Ramanciotti, por favor, desse capítulo. E, após outras considerações da veneranda missionária, incitando-o a trabalhar pelos irmãos em humanidade, Pedro compreendeu que suas tarefas estavam muito aquém das elevadas responsabilidades que Inês assumira junto à Rainha Santa, ao longo dos séculos que se seguiram à triste sina que lhe se reservara o destino. Credenciava-se Inês de Castro a conquistar no plano espiritual, ao lado de Isabel de Aragão, também a condição de rainha, devotada à causa de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos faz recordar o verso de Camões. Isso é o verso de Camões. Aí vai ter que passar. Aqui depois... É só esse verso. Tá. Aqui depois de ser morta, foi rainha. Como você sabe, o escritor português fez um conjunto de poemas em homenagem a Inês de Castro, né? Que a imortalizou. Aqui temos a figura de Dom Pedro I, né? Agora Caio, com a esposa Dona Thaís, com Chico, na casa deles em São Paulo, a família. É alto, né? É alto mesmo. Acho que mais alto, rolando. E como eu já citei aqui, mais detalhes sobre a própria Isabel de Aragão, viu, Isabel? Aliás, você tem o nome dela, né? Então, nesse livro aqui, Isabel, a mulher que reinou com o coração, que foi o trabalho da portuguesa Maria José Cunha. Um trabalho que, ao mesmo tempo que é espírita, baseando-se nas informações de Chico Xavier, ele foi também de pesquisa histórica, junto ao Museu do Vaticano e junto a todos os museus portugueses que tratam da vida de Isabel de Aragão. Portuguesa. Sim, ela é jovem. Hoje ela mora no Espírito Santo, porque ela está fazendo ou terminando o doutorado em José de Anchieta. Olha aí. Ela está pesquisando sobre José de Anchieta, uma grande pesquisadora, né? Mais um. Pode, ela reside próxima à Vitória, no Espírito Santo. Ela já esteve aqui várias vezes, é boa ideia, eu vou convidá-la para ela falar da obra. No capítulo 21, então, inicialmente, então, nós tivemos a informação espiritual de Isabel de Aragão, né, vindo entre os anos 1900 e 1906, para chamar todo esse povo para trabalhar no século XX em favor da divulgação espírita cristã. E dentre esses vários grupos, o grupo da família Ramanciotti. Em 1927, 2 dias depois do Chico receber a primeira mensagem psicográfica, ele recebeu a primeira mensagem psicográfica no dia 8 de julho de 1927 em Pedro Leopoldo. Um espírito amigo assinou 17 páginas de comunicação espiritual, que infelizmente eles não guardaram e nós não temos notícia do seu conteúdo. Mas 2 dias depois, o Chico estava orando, ele ainda estava com o hábito católico de se ajoelhar para orar. Ele estava ajoelhado nos seus aposentos, lá na sua casinha de Pedro Leopoldo, quando então Isabel de Aragão aparece para ele. O relato do próprio Chico está incluso nesse livro, no capítulo de número 21, que eu vou pedir o João Pedro para ler para nós. Então, Isabel de Aragão e Chico Xavier. Nos idos de 1977, Chico Xavier contou-me, pessoalmente,
do surpreendente encontro que tivera em 1927 com Isabel de Aragão, que passo a relatar. Na noite de 10 de julho, 2 dias depois de sua primeira mensagem psicografada, a 8 de julho de 1927, quando fazia as orações da noite, viu Chico iluminar-se o seu quarto. As paredes refletiam luz de um lilás prateado. Ajoelhado, conforme seus hábitos católicos, abriu os olhos e divisou perto de si uma senhora de admirável presença, que irradiava suave luminosidade a espraiar-se pelo aposento. Tentou levantar-se para demonstrar-lhe respeito e cortesia, mas não conseguiu permanecer de pé e dobrou, involuntariamente, os joelhos diante dela. A dama iluminada fitou uma imagem de Nossa Senhora do Pilar, que Chico mantinha em seu quarto, e falou em castelhano, língua que o saudoso médium desconhecia, não obstante tê-la compreendido com naturalidade. Francisco, disse Isabel pausadamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. A emoção possuía minha alma toda, entretanto, pude perguntar-lhe, embora as lágrimas cobrissem meu rosto. Senhora, quem sois vós? Você não se lembra agora de mim, no entanto, sou Isabel de Aragão. Eu não conhecia senhora alguma que tivesse esse nome e estranhei o que ela dizia. Entretanto, uma força interior me continha e calei qualquer comentário em torno de minha ignorância. Mas o diálogo estava iniciado e indaguei. Senhora, sou pobre e nada tenho a dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela disse, você auxiliará a repartir pães com os necessitados. Clamei com pesar, Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? A humildade do Chico, né, gente? Comove. A dama sorriu, esclareceu-me. Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares. E, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Vamos parar aqui, que isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Porque o movimento espírita está se perdendo, em grande medida, por causa disso aqui. Muita gente recebendo vantagem material por conta de trabalhos espirituais. Isso vai contra as orientações superiores. Do próprio Cristo. Né? Do próprio Cristo. Começa lá no Cristo. Dai de graça o que de graça recebestes. Né? Começa lá. Começa com Kardec. Pega o livro Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec. O próprio Kardec, nos diálogos dele com os espíritas do interior da França e da Bélgica, ele se recusava a receber dos espíritas que o estavam recebendo nas suas cidades alimentação, hospedagem. Ele próprio fazia questão de pagar as suas despesas de viagem e não aceitava nenhum benefício para dar palestras sobre espiritismo cristão. Codificador da doutrina espírita. E Chico Xavier não foi diferente. A vida inteira ele deu esse exemplo para nós, até vocês lembraram, né? Doando os direitos autorais dos seus livros, sem jamais receber benefício financeiro qualquer para si próprio, e sempre dedicado à caridade, sem ter. Interessante é isso, né? Olha só, Isabel de Aragão fala com ele, chegará o tempo em que você disporá de recursos. Para mim, ele contou uma frase além dessa. Ele disse assim, que ela falou com ele, não se preocupe com isso. Os recursos e as pessoas nós providenciaremos para te enviar nessa tarefa, né? Então, isso é muito importante. E um caso gozado que ele contou também é a respeito das gentes peninsulares. Porque nós estamos falando, gente, de um rapazinho de Pedro Leopoldo, que só tinha cursado até metade do 3º ano primário, né? E a senhora fala com ele sobre gentes peninsulares. Como que ele ia interpretar isso, né?
E ele me contou que ele saiu em Pedro Leopoldo procurando as pessoas mais cultas da cidade, perguntando para elas o que era agentes peninsulares. E nenhuma delas soube responder. Não é? E mais tarde, vocês vão ver aqui que vem um espírito também português explicar para ele que eram as pessoas ligadas à Península Ibérica, Portugal e Espanha. Né? Vamos lá. Então, por isso, vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Em seguida, a dama afastou-se, deixando meu quarto em plena escuridão. Chorei de emoção, para mim inexplicável, até o amanhecer do dia seguinte. Então, ele chora a noite toda, né? Nossa. Cerca de 15 dias depois... Então vamos ao dia, né? Dia 25 de julho, comemorando há poucos dias, né? Dessa data. De que ano? 1927. 27. 90 e... Quanto? 5? Não, 97. 97 anos atrás. Vamos lá. Cerca de 15 dias depois, estava eu nas preces da noite, quando me apareceu um senhor vestido em roupa branca. Por intuição, notei ser um sacerdote. Saudei-o com muito respeito e ele me respondeu com bondade, explicando-se. Chico, fui no século XIV um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que se fez esposa do rei Portugal, Dom Dinis. Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos 2 reinos que formam a conhecida península na Europa e voltou ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. Desde então, protege todas as obras de caridade e educação na Espanha e Portugal. Foi ela quem o visitou há alguns dias, nas preces da noite, e prometeu-lhe assistência. Isabel me recomenda dizer que não lhe faltarão recursos para a distribuição de pães aos necessitados. Meu nome, em 1336, era Fernão Mendes. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. Interessante, né? Então, veja, ela desencarnou há quase 700 anos atrás. Como eu havia falado nas reuniões anteriores, ela é o espírito de veneranda de nosso lar, vice-ministra de nosso lar e também ministra do Ministério do Auxílio. Veja bem, o Ministério do Auxílio em nosso lar é dos ministérios mais baixos, porque ele trata justamente das pessoas, dos espíritos sofredores. Né? Então, quanto mais é elevada a pessoa, a criatura, né, mais ela está próxima da caridade, da assistência. Ela não está na direção do nosso lar, ela não está no Ministério da União Divina, ela está no Ministério que cuida dos hospitais, que, por sua vez, recebem do umbral e da face terrestre os desencarnados em situação problemática. Tudo isso é ensinamento para nós, né? Chico lembrou que ficara calado porque tinha um nó na garganta e acrescentou: no primeiro sábado que se seguiu às ocorrências que descrevo, fui com minha irmã Luísa até, ainda hoje existente e reformada, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas, conduzindo um pequeno cesto de 8 pães. Olha que bonito isso. Até deixarmos em 30 de junho de 2002, Chico manteve a distribuição semanal de pães a crianças, famílias e idosos carentes de Pedro Leopoldo e Uberaba, cidades onde desenvolveu seu apostolado. Nossa. Então foram 70, ele foi fiel, né? Porque foram 75 anos de dedicação absoluta à caridade. Em Pedro Leopoldo era às terças-feiras, né? Até mostrei a você semana passada um primo meu, irmão da Naninha, que de criança acompanhava o Chico nas peregrinações de Pedro Leopoldo, que eram feitas sempre terças-feiras, logo ao cair da tarde. E em Uberaba, todo sábado, às 14h15, inicialmente à sombra de um abacateiro, na natureza, né?
Depois o abacateiro, e era interessante, né, que a gente colheu o depoimento de muita gente de Uberaba. Quando o Chico começou a trabalhar em Uberaba, em 1959, inicialmente eles fundaram, ele e Valdo Vieira fundaram um centro espírita em torno de uma cisterna d'água. Não tinha nada, não tinha construção nenhuma. Era a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. Só existia uma cisterna d'água. Eles sentavam-se na cisterna e falavam para o povo sobre o espiritismo cristão, né? Sobre Jesus, sobre o Evangelho do Cristo, e o povo se ajuntava ali. Aos poucos eles construíram a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. Em 1975, e aos sábados, ele ia mais longe, lá em Pedro Leopoldo, e fazia o culto do Evangelho à sombra de um abacateiro, bem à semelhança do Cristo, né? Na natureza. Já passei até várias fotos aqui do Chico nessa região. E só que chegou 1975, 76, o que aconteceu? Como o Chico atraía muita gente de fora, os prefeitos de Uberaba iam, asfaltavam as ruas, colocavam luz, colocavam água, né? Urbanizavam a região toda. E o Bacelli é testemunha disso, porque ele viu o Chico fazer isso. Não só ele fazia esse ato de caridade espírita cristã, de fazer o culto do Evangelho junto dos pobres, mais pobres, mas também distribuir alimentos e tudo, né? Que eu vi inúmeras vezes, mas também ele ligava o telefone para o secretário de obras da cidade. Escuta aqui, o povo aqui do abacateiro não tem água, não tem luz. Ele era um cristão ativo, não ficava de braços cruzados. Nós estamos precisando de luz, nós estamos precisando de asfalto. E a palavra dele era uma ordem, viu, gente? O povo tremia com o Chico Xavier. E logo, logo eles iam asfaltando, iam colocando luz. E hoje, esse local do abacateiro é onde está inaugurado o Memorial Chico Xavier, que, aliás, está belíssimo. Não, o abacateiro deve existir no jardim, mas o local é o Memorial Chico Xavier, que está lindíssimo. Foi reinaugurado nesse mês, no dia 8 de julho desse mês, lá em Uberaba, no lugar do abacateiro. Aí ele passou para mais longe. Quando ficou urbanizado, ele foi, que é onde eu conheci Chico trabalhando, a Vila do Pássaro Preto, que não tinha nada, era uma casinha de alvenaria, sem reboco, não tinha forro, era telha, e ela era aberta em duas abas. Quer dizer, só tinha duas paredes. As outras eram abertas para ele atender o público. Chegava lá 14h15, a gente fazia o culto do Evangelho, ele dava 3 minutos para cada um de nós falar. Não podia falar muito, não. Porque o povo em necessidade não está ali para ouvir pregação, né, gente? Então o culto durava, no máximo, 15, 20 minutos. Acabava o culto e ia fazer a distribuição de alimentos, de cobertor, de brinquedo para as crianças, tudo que fosse, leite. Naquela época podia distribuir remédio, hoje não pode, né? Mas ele distribuía remédio, tudo. E no final ele dava o dinheirinho, né? Que eu já contei o caso aqui das firmas de Jesus, né? Que ele recebia o dinheirinho contado de Niterói, do pessoal do Grupo Espírita da Fé, que era proveniente de um cartório, né? E o seu Linneu Meirelles levava esse dinheiro para ele, todo contadinho, mas naturalmente empacotado, ninguém sabia que era dinheiro. Quando ele chegava com o pacote, o Chico, mas que beleza, Linneu, chegaram as firmas de Jesus, que era o dinheirinho das firmas do cartório, né? E ele não terminou, mesmo doente, gente, ele parou um pouco com a psicografia por questões de saúde, mas a caridade ele não parou, não. 2 dias antes de desencarnar, ele esteve presente na sopa lá porque depois o abacateiro cresceu, né? Virou uma instituição grande também, e ele ia lá, ele distribuía 1000 jantares toda quinta-feira, 1000 jantares toda semana. E aos domingos, sábados e domingos, almoços e mantimentos e tudo para o povo mais pobre. Então ele nunca abandonou. 2 dias antes de desencarnar, ele foi
fiscalizar a sopa. Tem até o filme dele conversando com a senhora, sendo carregado, né, pelos amigos, porque ele não conseguia mais andar, mas ele queria cheirar a sopinha que ela estava preparando, né? Provou naquela colherona, né, de madeira. E aqui, a nossa imagem dele, Muito bonito. que é muito bacana. E no final, então, no capítulo 20, eu vou pular isso aqui, embora seja histórico, porque nós já falamos sobre isso. Se você quiser, você encontra todo o livro, gente, vocês encontram também no site A Bíblia do Caminho, Testamento Xavieriano. Tem todos os capítulos lá. Aí tem a descrição da própria vida de Isabel de Aragão, né? Considerada rainha santa. Ela, no livro, a Isabel de Aragão vai falar que quando ela foi assassinada, decapitada, a mando do rei Afonso IV, no dia 7 de janeiro de 1355, ao desencarnar, ela foi recebida pelo espírito da avó do marido, né, Dona Isabel de Aragão, conta isso no livro, amparando no plano espiritual. Ela também vai trabalhar no mundo espiritual pela paz entre o neto, Dom Pedro I, e o filho, Dom Afonso IV, atingindo, então, no que ficou na história, no dia, se não me engano, 5 de agosto de 1356, as pazes de Canaveses. Canaveses é uma cidade que está ao lado da cidade do Porto, só separada pelo rio, não é? Ah, você ganhou? Então você tem o livro. E tem detalhes aqui também interessantes que eu gostaria de citar. Por exemplo, aí vem o lado espiritual da coisa, né? A tradição portuguesa conta que quando ela era rainha, no século XIII e XIV, ela distribuía os mantimentos do próprio castelo. Tinha vários castelos, ela tinha um castelo em Leiria, tinha um castelo em Coimbra e tinha um castelo em Lisboa. E ela distribuía os mantimentos da corte para os pobres. E principalmente pães, ela distribuía pães. Mas ela fazia tudo isso escondida de Dom Dinis. E que foi sacramentado pelo Vaticano, que inclusive levou a ser considerada santa, né? Santa Isabel de Hungria. Então veja só, o Chico revela, e o livro também revela, que Isabel de Aragão
É a reencarnação da tia-avó Isabel da Hungria. Mas Portugal fica com essa memória espiritual de que esse fato teria ocorrido com Isabel de Aragão, mas de fato não houve esse fato. Não existe nenhum relato histórico que fale isso, embora em Portugal todo mundo conta essa história, né? Aqui o rei falando: que trazes aí, senhora? São rosas, senhor. Rosas em janeiro? E lá em inverno, né? Isso é um milagre, deixe-me ver. Isabel abre o avental e as rosas se espalham pelo chão. E o povo todo se ajoelhou diante da nobre senhora. E um detalhe, isso ocorreu então não com Isabel de Aragão, mas com Isabel de Hungria. E é por isso, gente, que o Chico, quando ele tinha a mediunidade de materialização de perfumes de rosas, né? Ele falava conosco que era o espírito de Isabel de Aragão que produzia esse fenômeno através da mediunidade dele. E às vezes era tão forte que o perfume saía aqui da palma da mão do Chico. Pingava, gente, pingava. Uma vez eu fiquei de mão dada assim com ele, eu até contei o caso aqui, que eu cheguei exausto, né? Vocês lembram desse caso? Que ele foi me fazendo uma transfusão de energia, eu fiquei assim com a mão agarrada. Essa minha mão que ficou agarrada com ele, ficou com esse cheiro de rosas uma semana inteira. Eu lavava, não adiantava. A outra não tinha cheiro nenhum, mas aquela ficou com cheiro de rosas. Ocorreu um fato muito curioso com a nossa amiga lá de Petrópolis, a dona Suzana Maia Mozinho, que ela via, porque o Chico ficava tão sem graça que ele chegava até a esconder a mão, porque ficava pingando o perfume. Aí um dia ela perguntou para ele: Chico, deixa eu ver sua mão. Aí ele deixou. O que você sente, Chico, com esse perfume de rosas saindo de você? Aí ele virou-se para ela e disse: minha amiga, eu fico com vergonha. A humildade, né? E aqui, para terminar, um detalhe muito interessante: essa é o convento das Clarissas, que Isabel de Aragão fundou na cidade de Coimbra. Mas olha que interessante o que revela o livro. Isabel reconstruiu nos anos de 1317, com muita dificuldade, o mosteiro de Santa Clara a Velha, que é este aqui, das Clarissas, né? Em Coimbra. E a respeito, Mário Domingos nos fala de outro milagre cultivado pelo imaginário popular. Lê para nós aqui, João. Eu não sei se eu gostaria de falar depois, que a Nona falou que também ela presenciou as rosas caindo. Eu vou contar. Boa ideia. Então, a sua dedicação cria lendas, como a que se conta de certa vez que, não tendo dinheiro com que pagar a féria aos cantoneiros, lhes pediu que se contentassem em aceitar cada um como sinal de boa vontade em pagar uma simples flor. E quando eles voltaram aos seus lares, viram que a flor se transformara num dobrão de ouro. Então ela tinha essa mediunidade de materialização, né? Isso faz parte da tradição histórica real, né? São relatos reais. Aqui, segue aqui para nós. Dignificou sua condição de rainha, seguindo os ditames do coração e da fé, enquanto Dom Diniz administrava sabiamente o reino. Isabel se dedicava aos pobres, ao socorro de mães e crianças, semeando na alma do povo o amor que, desde aqueles tempos, enaltece a gente portuguesa. Continua. Eduardo de Matos, no livro O Anjo de Portugal, chama-lhe Anjo da Caridade. Nossa. Olha que legal. Descrevendo situações que enfatizam sua condição de missionária de Jesus na Terra. Veja a sintonia, né, com Chico Xavier. Vai lá, João. Entre outros relatos. Entre outros relatos, lembra que, aos pobres que a visitavam com frequência no Palácio Real, recebia-os a todos e dava ordens aos seus mordomos para que nunca deixassem sem assistência pessoa alguma
que a procurasse. Visitava os enfermos em seus lares e nos hospitais, pensava-lhe as feridas e fazia pessoalmente os curativos e serviços mais humildes. A exemplo do Cristo, né? Continua. Pode. A referência à cura que coloco a seguir, com pequena simplificação de texto, é de José Joaquim Nunes e foi-nos gentilmente relatada por Maria José Cunha, de Portugal, docente de História e estudiosa de Isabel de Aragão. No dia da ceia do Senhor, todos os anos, a rainha lavava os pés a certas mulheres. Numa das vezes, quando ainda Dom Diniz era vivo, atendeu uma das mulheres que tinha um pé com gangrena e os dedos quase se desprendendo, mas a mulher queria apenas colocar na bacia o outro pé saudável, ao que a rainha disse: amiga, ponde o outro pé na bacia. E a pobre respondeu: senhora, não é para lavar. A rainha ordenou que fosse colocado o pé doente da mulher na bacia. Quando o fez, as presentes assustaram-se com o aspecto do mesmo e recuaram. Mas a rainha lavou sem hesitar, limpou com a toalha e o beijou. A mulher, sentindo-se sã e curada do pé, retirou-se, comentando que desde o beijo da rainha deixara de sentir dor. Caraca. Aí vem o que eu queria dizer, né? A respeito do convento de Santa Clara. Ela fundou também em Coimbra, olha só, o hospital que ela nomeou a Santa Isabel da Hungria. Olha a memória do espírito, né, profunda. Ela não sabia que ela era a reencarnação de Santa Isabel da Hungria, né? Mas ela fundou um hospital em Coimbra com o nome Isabel da Hungria, sua tia-avó, em que ela pessoalmente assistia os enfermos, à semelhança do que Isabel de Hungria fazia lá nessa região da Europa, um século antes. Vamos aqui, João, para terminar. Respeitada também como anjo da paz, Isabel não apenas promoveu a harmonia entre o marido, Dom Diniz, e o filho e sucessor, Afonso IV, como buscou, de todas as formas, o entendimento entre Afonso IV e seu irmão bastardo, Afonso Sanches, e procurou selar alianças de paz entre os reinos da Península Ibérica, Portugal, Castela e Aragão, governados por familiares seus. Procurou incutir no coração do neto, Dom Pedro, o amor à paz, à justiça e aos deserdados da fortuna. Nasceu Isabel em Saragoça, Reino de Aragão, em 1271 e faleceu em Portugal, já durante o reinado do filho, em 1336, na cidade de Estremoz, a mesma em que morreria mais tarde o neto Dom Pedro. Filha do rei Pedro III de Aragão e de Constança, rainha da Sicília, rainha da Sicília, dois de seus 5 irmãos foram reis aragoneses e um soberano da Sicília. Casou-se com Dom Diniz em 1282 e, com 11 anos de idade. E com o falecimento do marido, aproximou-se ainda mais do convento de Santa Clara a Velha, em Coimbra, que, graças a Isabel, pôde ser erigido para albergar a Ordem das Clarissas, por ela introduzida em Portugal. Só um detalhe, vocês lembram que Santa Clara era companheira de quem? Francisco de Assis. Olha aí, ó. As ligações. Naquela época, não. Naquela época, hoje é da Itália. Naquela época, pertencia ao Reino de Aragão. Beatificada em 1516, foi declarada santa em 1625. De seus milagres, de suas curas e de sua santificação, falam com exuberância os conceituados agiológios. Ao longo do... Opa, deu uma saidinha. Vamos ver aqui. Está no último. Tem que cancelar.
Ao longo dos séculos que sucedem aos episódios narrados neste livro do plano espiritual, a par de suas elevadas funções, acompanhe a trajetória do filho, do neto e de Inês de Castro, que se tornou sua dedicada companheira na implantação da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Caio Ramacciotti. Então, com isso, a gente fecha a história de Isabel de Aragão. E eu creio que fica bem esclarecido também, né, a posição dela como a principal guia espiritual de Chico Xavier nas tarefas que ele desenvolveu aqui na Terra, nos seus 92 anos de existência, 75 dos quais dedicados à tarefa da mediunidade com Jesus e o Espiritismo. Você falou que a Isabel era santa. Também. A Isabel era Também. Ela foi sagrada santa, declarada santa em 1625 pela Igreja Católica, né? Ou de origem franciscana, né? É tudo a ver. A sintonia, né? Esses espíritos muito elevados, e todas as duas, principalmente Isabel da Hungria, viveu muito pouco. Ela desencarnou com menos de 30 anos de idade. 21, né? 24. Então é muito interessante a gente conhecer a história que precede, né, a difusão do Espiritismo, não somente lá na França, mas principalmente aqui no Brasil, Portugal e Espanha. A gente vai agradecer aí a presença de todos. Semana que vem temos uma boa novidade. Estará conosco aqui para falar do seu contato com Chico Xavier e da sua mediunidade de cura, o nosso irmão Ivanir Severino da Silva, da Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis. E ele está muito, muito satisfeito de estar aqui conosco. Ele que fará a reunião da próxima terça-feira. Depois, daqui a 15 dias, também outra reunião especial. Nós estaremos recebendo a nossa irmã da cidade de Recife, que trabalha com cura até hoje, a nossa irmã Dona Edna Queiroz. Ela é irmã do Edson Queiroz, aquele médium de cura que recebia o Dr. Fritz, né? Mas a família toda sempre trabalhou no Espiritismo. Ela ficará aqui conosco e dará uma palestra sobre a mediunidade de cura e a mediunidade de materialização, com a qual ela trabalha até hoje na cidade de Recife. Tá bom? Então, gente, vamos terminar a nossa reunião. Eu vou pedir a Cheryl para fazer a prece, em nome de todos nós. Então vamos assim, queridos amigos, harmonizando Fala mais alto, querido. Tá. Então vamos assim, queridos amigos, harmonizando nossos corações, agradecendo imensamente a nossa mãezinha querida, com tanto amor, com tanta doçura, a nosso Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos recebidas nesses instantes, pelo nosso querido Geraldinho, por tantos comentários, por tantas verdades que vêm dentro de nossos corações nesses instantes. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela paz, pelo amor que nos convida ao trabalho de Jesus, pela caridade, pelo amor infinito do Senhor Jesus Cristo. Que possamos levar essa paz e esse grande amor às nossas vidas, aos nossos familiares queridos nesses instantes. E todos aqueles que clamam por Ti, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Até semana que